Aleluia, louvado seja o Shalaim de Al-Shamashia a todos os irmãos. Bom dia. Irmãos, eu quero estar fazendo uma sequência esses dias, se assim ao permitir, um estudo relevante para a edificação nossa, como devemos seguir a Yahusha segundo o que ele falou. O primeiro estudo, as características, vou estar passando para os irmãos um entendimento que aos exércitos vem me dando, e creio que muitos irmãos têm ciência do que vai ser passado aqui nesse estudo. Louvado seja Yahweh. Eu vou estar lendo Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 35. Louvado seja Yahweh. Veja bem, irmãos. Ora, ia com ele uma grande multidão, ia com Yahusha. E voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Né? Então, alguém nós vamos aborrecer de alguma forma, pela característica, pelo espírito de Yahweh e Yahusha Mashiach em nós. Né? O nosso padrão de vida, a nossa postura nesses últimos dias, ela é diferente das pessoas que andam no mundo se honrar os mandamentos de Yahweh. Êxodo 20. Então, vamos dar continuidade, irmão. E qualquer que não levar a sua cruz ou o seu madeiro e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, se eu não pegar toda a minha bagagem que outrora no pecado, quando nós vivíamos no pecado, se eu não estiver disposto a largar tudo e pegar todas as minhas dificuldades, né? Se nós nos fizermos isso, entregar nossa vida na mão de Yahweh e de Yahusha, né? Todo dia ali negando a si mesmo, né? Porque levar o madeiro é morrer para o mundo, né? É morrer para o mundo. Todos nós sabemos que pegar o nosso madeiro, seguir Yahusha dia após dia, é resistir às tentações da carne, resistir às tentações do mundo e dia após dia estar se purificando e fazer a vontade do Pai, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Yahweh dos exércitos, né? E Yahusha Mashiach pagou um alto preço por nós, um preço muito alto. Então, nós temos que entender que pegar a cruz dia após dia e seguir, né, é negar a si mesmo todos os dias. É morrer para o mundo todos os dias. Louvado seja Yahweh. Então Yahweh já está a falar, esses últimos dias, né? For para seguir ele, tem que largar tudo que é de contra a vontade de Yahweh e de Yahusha. Porque se nós analisarmos na palavra, nós vamos ter ciência do qual é a vontade de Yahweh e qual não é. Por exemplo, a gente lendo o que Yahusha falou, que os apóstolos falou, o que Yahweh falou em Êxodo 20, né? O que Yahusha vem a falar agora aqui em Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 35, eu vou estar lendo. Gálatas 5 também é muito importante, está lá as obras da carne e as obras do Espírito. Né? Então a gente tem como saber a vontade de Yahweh e de Yahusha. Louvado seja Yahweh. Dá continuidade aqui no versículo 28 do capítulo 14. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Né? Vou dar continuidade, 29 em diante. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou seja, se nós formos seguir a Yahweh, né? Ser servo de Yahweh, ser servo de Yahusha, seguir a Yahusha, né? Que é o mesmo que seguir a Yahweh dos exércitos, porque Yahusha nos ensinou qual é a vontade do Pai, né? Então, se nós chegarmos a seguir Yahusha, jamais devemos parar.
É como está escrito nas Sagradas Escrituras. Tem uma passagem, irmãos, pode estar pesquisando, não tem um versículo aqui, mas fala que antes fosse nem conhecer o Evangelho, o puro, genuíno, do que conhecer e se desviar dele. E tem outra passagem que ainda diz bem assim: antes fosse que pegasse uma corda e amarrasse uma pedra com uma corda, amarrasse no pescoço e jogasse para o fundo do mar, do que fazer um desses meus pequeninos falhar, errar. Ou seja, os ensinos. Nós temos que estar atentos aos ensinos que muitos estão dando aí na internet, no YouTube, no Facebook. Porque se não for da vontade do Pai, se não for conforme o que Alcha falou, não adianta. Porque em 1 Timóteo capítulo 6, está a falar que se a doutrina que for passada não for conforme o que Alcha falou, não for conforme o perdão e o amor, o tal é soberbo e nada compreende. Né? Aí no contexto, os irmãos vão estar acompanhando que vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Que por amor ao dinheiro muitos se desviaram, e hoje nós estamos vendo aí a comercialização, os mercenários, né? Então esse evangelho que Al nos chamou é o evangelho de renúncia, né? Não é fácil, estou tentando, estou buscando também, mas é um evangelho de renúncia. Renunciar o quê? Tudo que é contra a vontade de Al. Para mim saber o que é que Al quer, eu preciso ler. A palavra dele é pura e genuína. Tem fermento na Bíblia, mas na Sagrada Escritura a essência Al deixou. Porque Al pega o sábio na sua própria sabedoria. Eles fizeram, né, com sua sabedoria carnal, fizeram muitas coisas de errado na Bíblia. Distorceram muitas coisas, né? Então, Al é tão tremendo, Al é tão maravilhoso. O que Al fez? Fez eles achar que eles estavam por cima, que eles poderiam fazer o que bem entendem com a palavra. Mas não é bem assim, não. Entendeu? Al pegou eles todinho na própria sabedoria, porque Al revelou o evangelho puro, genuíno, o evangelho de perdão, de amor, de renúncia, tirou a trindade fora, tirou os nicolaítas, tirou o dízimo que nunca foi dinheiro, né? Tirou os nomes pagãos. E Al é tão tremendo que Al jamais ia permitir que o nome deles fosse levado, o nome do teu filho, nessa geração maligna, que vem fazendo tanto escárnio do Salvador, mas com aquele nome pagão, né? Que é o Jesus. É o nome pagão. Aí eles fazem. Com Zeus, eles fazem. Eles querem aí, ó, Netflix, e colocando aí filmes, até séries, né? Horrível, né? Mas aí é com os nomes de ídolos. Com o nome de Al não, porque um rapaz só de blasfemar o nome de Al, ele foi tirado do arraial, está escrito lá em Levítico, e foi apedrejado, né? Só de blasfemar o nome de Al. Então Al jamais ia deixar uma prostituta levar o nome dele para as nações, né? Louvado seja Al. Então, é tremendo, né, essa questão, irmãos. Então, voltando cá ao estudo, né? Eu vou estar lendo aqui, ó, do 31. Então, ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000, né? Ou seja, qual é o rei que não vai se assentar e calcular se pode, né, fazer tal feito ou não, né? Então, as características de seguir a Yahusha, ele mesmo está a nos falar, né? Tem que negar a si mesmo, como está escrito aqui no versículo 27, do capítulo 14 de Lucas. Negar a si mesmo, né? Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Negar a si mesmo. Aí no 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de havendo posto os alicerces, não podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Então, chegamos na presença de Yahusha. Se nós queremos seguir a Yahusha,
temos que concluir a obra, ou seja, não devemos se afastar em hipótese alguma. Todo dia nós temos que estar buscando alcançar Yahshua, né? Porque senão vão escarnecer de nós, de Yahshua da palavra. Olha esse aí, ó. É um Yaldim, mas não concluiu, né? Péssimo testemunho. Foi para o mundo. Era um homem que lia a palavra, era um homem que proclamava a virtude daquele que tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz, né? Os próprios irmãos vão começar. E os de fora, pior ainda. Os de fora vão falar o quê? Olha, esse aí era crente, né? E não terminou a obra. Então, é isso que Yahshua está querendo passar para nós aqui. Entendeu? Você começou a seguir Yahshua, não pode largar em hipótese alguma, né? É o que Yahshua falou. Então, eu confio em Yahshua, eu vou por Yahshua, né? Eu vou por Yahshua. Entendeu, irmãos? Aí aqui da mesma forma. E qual é o rei que, indo à guerra, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar o conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz, né? Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal. Bom é o sal. Mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lanço fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Ou seja, quem vai entender aqui é crente, é filho de Yahweh. Crente, mas que crê em Yahweh e Yahshua, né? Não é qualquer crente que vai entender essa passagem. Porque bom é o sal, mas se ele se degenerar, como se adubará? Né? Então, nós, tendo o espírito de Yahweh, é isso que ele quer passar. Entendeu? Dá frutos. Vai à frente. Serve. Dá bom testemunho. É luz do mundo. É sal da terra. É firme na rocha. Né? Mas se ele perder o espírito de Yahweh, se nós fazer fora da vontade de Yahweh e Yahweh se afastar de nós, porque Yahweh não compactua com o pecado, e os irmãos estão pensando que eu sou falho, eu não consigo, não. Yahshua falou, aprendeis comigo, que sou manso e humilde de coração. Ele está mandando nós aprender com ele, Yahshua. Quer dizer que Yahshua ia mandar nós aprender com ele, sabendo que nós não pode conseguir? Como se Paulo sempre estava buscando alcançar Yahshua? Foi dado o penhor do Espírito para nós buscarmos perfeição, purificação, sim. Louvado seja Yahweh. Porque se Yahweh se afastar de nós, acabou, irmãos. Acabou. Ele vai ser pisado pelos homens. Se afastar de nós, né? Tirar o teu espírito de nós. Porque nós somos luz do mundo e sal da terra, porque Yahweh está dentro de nós. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e sejam imergidos no nome de Yahshua para perdão dos pecados, e receberá o dom do Espírito de Yahweh. Recebe o Espírito de Yahweh e recebe um dom. Por isso que tem aquela passagem lá dos talentos. O que você fez com o dom que eu te dei? Aí tem um lá, serve infiel. Não, enterrei. Yahshua falou, serve inútil e infiel. Pelas tuas palavras te condeno. Lega, antes colocaste no banco, e receber com juros. Joga esse servo inútil nas trevas exteriores, porque ele não deu fruto, ele guardou para si. Então todos nós temos um dom. E todos nós temos que passar a palavra como ela é. Né? Tem irmãos que não vai ter o dom de passar a mensagem de começo, mas todos estudando, buscando, vai ter como passar assim. Como é que vai levar o evangelho e pregar o evangelho para os outros? Porque Yahshua falou o quê? Ide e fazeis discípulos em meu nome. Então, como é que nós vamos fazer discípulos se nós não sabemos falar? Não, todos têm a obrigação de aprender e levar o evangelho, sim. Claro que uns têm um dom de pastorear, né? Tem.
Mas tem irmãos que têm que aprender o evangelho e passar assim o evangelho. Agora, para ensinar tocante algumas questões, isso vai da revelação que Yahweh vai dar pelo dom de cada um. E nunca esquecemos, né, irmão? Yahweh abate o soberbo e exalta o humilde. Então tem muitos aí que é soberbo. Yahweh dá o entendimento e ele desmerece os irmãos. Os irmãos precisam aprender, inclusive até com ele, e passar a levar a mensagem adiante. Louvado seja o que eu venho fazendo agora, irmãos. Venho passando a mensagem adiante, porque se os irmãos lerem, vai entender claramente aqui, né? Em nome de Yahshua. Porque ele fala, é que Yahshua falando, Lucas capítulo 14, do versículo 34. O bom é o sal, mas se ele se degenerar, como se adubará? 35 agora. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja Yahweh. Então, quem tem ouvidos para ouvir, entender, que não é todos que vão entender, mas quem tem o Espírito de Yahweh vai entender que nós não devemos se afastar de Yahshua, em hipótese alguma. Por mais que tenha dificuldades, tentações, vai orar, lava o rosto no banheiro, vai tomar um banho, enfim, tira aquela tentação que está vindo ali, o marido está tentando no ouvido, da sua cabeça, irmão, dá tudo certo. Então aqui ele fala, versículo 27 do capítulo 14 de Lucas. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de havendo posto os alicerces, não podendo acabar, olha só, nós somos emergidos, estamos seguindo Yahshua. Se nós desistirmos, se nós não acabar a obra, não serve para entrar no reino. Não serve para ser vencedor, porque Yahshua está falando, não é eu, irmãos, é Yahshua que está falando. Então, dizendo este homem, começou a edificar e não pode acabar. Ou seja, começou a edificar os irmãos, começou a levar a mensagem, mas não quer terminar. E aí? Não dá certo, né, irmãos? Não dá certo. Então, é isso que eu queria passar para os irmãos, essa passagem, louvado seja Yahweh, Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao 35, eu li, para a edificação dos irmãos. Espero eu ter contribuído. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Vamos ficar firme na rocha que é Yahshua, e tudo vai dar certo, tá bom? Esse é o primeiro estudo, eu vou estar fazendo uma série, em nome de Yahshua, se assim Yahweh permitir, se eu estiver vivo, como está escrito lá em Tiago, Se assim Yahweh permitir, se estivermos vivos, dizemos se faremos isso ou aquilo. Então, louvado seja Yahweh, nós estamos aqui para aprender com Yahweh e Yahshua e com os irmãos também. Louvado seja Yahweh. Então, irmãos, espero aí ter contribuído. É uma live curta, porque eu estudo acerca de como devemos, seguir Yahshua segundo o que ele falou. Yahshua Mashiach, o nosso pastor, o nosso guia, o nosso mestre. Bom, irmãos? Aleluia. Louvado seja Yahweh. Tá bom, irmãos? Então aqui, Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao 35, fala sobre isso, irmãos. Fala que se nós queremos seguir Yahshua, devemos negar a si mesmo, pegar nosso madeiro dia após dia. Isso aqui no versículo 27. Do 28 ao 30, fala que nós começamos a fazer a obra e temos que terminar. Porque ele fala aqui, pois qual de vós quer edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver no posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Então nós começamos a seguir Yahshua, começamos a edificar o corpo do Mashiach com a palavra, fazendo uma obra, que a fé sem obra é morte, como está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. A fé sem obra é morte, então estamos fazendo a obra. Aí a gente desiste, abandona tudo, não serve para ser vencedor. Então Yahshua está falando, quer seguir, tem uma condição. Você não pode voltar mais atrás, você tem que agora seguir em frente. É isso que ele está nos ensinando aqui, em Lucas capítulo 14, do 25 ao 35. Mais na frente ele fala do rei, que começa a fazer as contas,
Se vai entrar com 10 mil contra aquele que vem com 20 mil, eles começam a calcular. Não, vou ou não vou? Ou seja, se aceite Yahshua, né, como seu salvador, né, você crê que ele é o filho de Yahweh, vai lá, Atos capítulo 2, versículo 38, né? Que fala, né, tem que se arrepender. Se tu se arrependes, então, seja emergindo o nome de Yahshua, receba o dom do Espírito. Agora vai fazer o quê? Seguir a Yahshua, buscar a Yahshua. Então aqui Yahshua está falando, olha só, você quer vir, mas tem uma condição, ó, nega a si mesmo. Olha se você pode ou não pode. Olha se você vai ter força, coragem. Porque não é para qualquer um. Não é para qualquer um seguir Yahshua. Porque tem muita renúncia. A gente vivia no pecado. Até hoje temos tentações dia após dia. Eu passo tentação todo dia. Tem um dia que eu não passo tentação. Não tenho todo dia eu passo tentação. Não tem um dia. Não, esse dia aqui não tem tentação. Entendeu? Porque o maligno é insistente, ele quer nos derrubar, ele quer nos destruir, porque ele sabe que está próximo o reino, como nunca antes. Ele sabe que tem um grupo de vencedores. Tá bom, irmãos? Louvado seja Yahweh. Tem uma chamada aqui, eu não sei quem é, tocar a campainha aqui, tá vendo, irmãos? É isso, todo dia eu tenho uma tentação. Mas louvado seja Yahweh. Eu não estou esperando ninguém, não sei o que estão tocando aí. Então, irmãos, mas não vamos desistir, não. Em nome de Yahshua Mashiach. Então, aqui, ó, 34. Ó, Lucas 14, versículo 34, 35. Para encerrar mais uma vez, para frisar, irmãos. Bom é o salmo, mas se eles degenerar, com que se adubará? Entendeu? Nós, com o espírito de Yahweh, damos frutos, fazemos a obra. Se Yahweh se afastar de nós por nós não fazemos a vontade dele, aí não serve para nada mais. Só apesar de ser pisado pelos homens. Os homens vão escarnecer, inclusive, da palavra de Yahweh, do nome de Yahweh. Olha isso aí, ó, que péssimo testemunho. Quem era ele, ó? Disse que era crente e tal, olha aí, ó. É, irmãos, o negócio é sério. 35. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja Yahweh. Oi. Só um momento aí, galera. Um abraço. Louvado seja Yahweh. Só um momento aí, calma aí, galera. Só um momento, eu vou aí já. Forte abraço, meu irmão. Louvado seja Yahweh. Aleluia. Forte abraço, meus irmãos. Louvado seja Yahweh. Tenho que sair aqui, mas espero ter edificado o corpo do Mashiach. Louvado.